Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Eric. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo retas e ângulos. Nessa aula de hoje vamos tratar em específico do tópico ângulos. O que veremos na aula de hoje? Hoje vamos ver um pouco sobre ângulos, como esses ângulos se classificam. Vamos também ver questão de ângulos congruentes e exercícios resolvidos. Vamos lá iniciar? Bom, duas semirretas de mesma origem determinam no plano duas regiões, que na figura abaixo estão destacadas com cores diferentes. Pessoal, prestem atenção aqui nessa imagem. Ó. Eu tenho a semirreta OA e tenho a semirreta OB. Todas elas têm a mesma origem, que é o O. E eles vão determinar duas regiões diferentes. Essa região aqui, ó, determinada aqui por essa parte de uma circunferência maior e essa parte menor que está compreendida entre as duas semirretas com a sua origem no O. Então, pessoal, denomina-se ângulo a união dessas duas semirretas que têm a mesma origem com uma das regiões do plano por elas limitada. Então, o ângulo é basicamente isso, pessoal. O primeiro elemento que vocês devem saber é a composição dele, que é duas semirretas. Um ângulo é composto por duas semirretas, também é composto pelo vértice. O que é o vértice? O vértice é a semirreta de origem, que determina o ângulo. Então, ó, o ângulo está partindo desse ponto O. Então, se ele está partindo daqui, significa que ele é o vértice. Aí do ponto O sai a semirreta OA e do ponto O também sai a semirreta OB. Então, essas duas semirretas que eu acabei de citar, elas determinam dois ângulos e pode ser indicado por AOB. Lemos ângulo AOB. Por que está esse chapeuzinho aqui no O? Porque esse chapeuzinho aqui, ele significa que é o vértice do ângulo, ou seja, o ponto de origem. Então, a representação é assim, ó, através do um ponto da semirreta, o vértice com o chapeuzinho e o outro ponto pertencente à segunda semirreta. E como é que lemos o ângulo AOB? Agora vamos para as classificações desses ângulos, pessoal. De acordo com sua medida, o ângulo pode ser classificado em. Então, essa classificação vai levar em consideração a medida de um ângulo. Né? O ângulo é uma grandeza, ele pode ser medido. Então, a gente vai classificar ele de acordo com a sua medida. Um ângulo nulo é aquele ângulo que mede 0 graus. Como nesse exemplo aqui, ó. Essa aqui é a semirreta de origem e essa aqui é a semirreta A e semirreta B. Ó, a medida do ângulo AOB é igual a 0 graus. Vamos aqui para essa observação para a gente entender melhor sobre essa questão de ângulo nulo. As semirretas que formam um ângulo nulo são coincidentes. Lembrem, retas coincidentes são aquelas retas que possuem todos os pontos em comum. Então, essa semirreta OA e semirreta OB, elas são coincidentes, ou seja, estão uma acima da outra, são retas coincidentes. As mesmas semirretas que formam um ângulo nulo também formam um ângulo de uma volta, cuja medida é igual a 360. Então, pessoal, quando as duas semirretas do ângulo elas são coincidentes, ou ela mede 0 graus, ou ela mede 360 graus. A diferença é nessa representação aqui que vocês vão ter. Né? Porque aqui, ó, aqui está uma circunferência completa, então significa que essa semirreta deu uma volta completa. Partiu daqui, deu uma volta e chegou aqui de novo. Então significa que essa semirreta fez um percurso de 360 graus, essa semirreta. Já aqui no ângulo nulo é como se ela não tivesse saído do ponto de partida, então é nulo, zero. Então essa aqui é a medida do ângulo AOB, 360 graus. Agora vamos para o ângulo reto. O ângulo reto é todo aquele que mede 90 graus. Ou seja, o ângulo reto é quando as duas retas são perpendiculares. Elas são concorrentes e são perpendiculares, que a gente viu já também em aulas anteriores. Então, a medida de um ângulo reto é 90 graus e na maioria das vezes vai estar representada por esse símbolo aqui, ó,
Esse símbolo significa que o ângulo mede 90 graus. Terceira classificação é o ângulo raso ou ângulo de meia volta. É todo aquele que mede 180 graus. Então aqui é o ângulo de 180 graus. Aqui é a vértice, né? E aqui é a semirreta OA e a semirreta OB que formam um ângulo de 180 graus. A observação que a gente tem nessa classificação é que essas semirretas que formam um ângulo raso, elas são opostas. Que são semirretas opostas e que estão em sentidos diferentes. Enquanto essa aqui a semirreta OB está tendendo para a direita, a semirreta OA está tendendo para a esquerda. Então elas estão com direcionamentos opostos. Próxima classificação é o ângulo agudo. É todo aquele cuja medida é menor que 90 graus. Por exemplo, eu tenho esse ângulo AOB. Esse ângulo AOB, ele tem como medida 30 graus. Então, pessoal, se um ângulo for menor que 90 e maior que zero, ele é um ângulo agudo, né? Porque se ele for igual a 90, ele vai ser um ângulo reto. Se ele for igual a zero, ele vai ser um ângulo nulo, né? Então, se ele for maior que 90, o que que vai acontecer? Se ele for maior que 90, é um ângulo obtuso. Por quê? Porque um ângulo obtuso é todo aquele cuja medida é maior que 90 e menor que 180. Por exemplo, eu tenho um ângulo AOB, que ele mede 140 graus. Então, esse ângulo é maior que 190 e menor que 180. Então, ele é um ângulo obtuso. Por que que tem que ser menor que 180? Porque se ele for igual a 180, ele é um ângulo raso, como a gente viu. E se ele for igual a 90, ele é um ângulo reto. Então, eles têm que estar compreendidos entre esses dois ângulos, reto e um ângulo raso. E agora, para o penúltimo tópico da aula de hoje, ângulos congruentes. O que são esses ângulos congruentes? Dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida. Vamos lá para esse exemplo aqui. Esse ângulo AOB. Ó, representação aqui do ângulo, da medida do ângulo, ó, AOB. O chapeuzinho no O porque o O é o vértice do ângulo, ou seja, é o ponto que dá origem às duas semirretas. Ele tem medida de 30 graus. Então, se a gente for classificar esse ângulo de acordo com a medida, ele é um ângulo agudo, né? Agudo por quê? Porque ele mede mais que zero e menos que 90 graus. E vamos aqui para esse segundo ângulo, o ângulo CVD. O chapeuzinho no V, porque o V é o vértice do ângulo, ou seja, é o ponto de origem das duas semirretas que formam o ângulo. Ele também mede 30 graus. Então, ó, o ângulo AOB e o ângulo CVD são de mesma medida. Têm a mesma medida e por isso são denominados congruentes. Então, é bem simples, ângulos congruentes são os ângulos que possuem a mesma medida. Então, pessoal, nesse sentido, o ângulo AOB é congruente a CVD. Lemos, AOB é congruente a CVD. Isso aqui é o símbolo de congruência que a gente já viu nas aulas anteriores, quando estávamos tratando de retas. E tem uma observaçãozinha aqui. Dizer que dois ângulos são congruentes não é equivalente a dizer que são iguais. Por exemplo, os ângulos AOB, o ângulo AOB e o ângulo CVD acima, eles são congruentes, mas não são iguais. Congruentes no sentido da medida, pessoal, mas eles não são iguais, não são uma cópia um da outra, eles são diferentes. Os pontos são diferentes, os vértices também, então significa que eles são congruentes, mas não são cópia um da outra. E para finalizar, uma atividade aqui para vocês bem simples de classificação de ângulos. Eu quero que vocês tentem resolver essa atividade bem simples e depois disso a gente vai fazer a correção. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a correção dessa atividade. Nomeie os ângulos abaixo conforme a classificação quanto à sua medida, ou seja, agudo, reto, obtuso ou raso.
Então, a letra A, esse ângulo, ele mede 137 graus. Um ângulo que mede 137 graus, ele está entre 90 e 180. Então, um ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180, que é o caso da letra A, ele é um ângulo classificado como obtuso. Letra B. Essa representaçãozinha aqui famosa na geometria, ela classifica o ângulo como um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Na letra C, esse aqui é um ângulo em que as semirretas são opostas. Quando acontece isso, as semirretas são opostas, o ângulo é chamado de um ângulo raso, né, pessoal? Ou seja, um ângulo que mede 180 graus. Na letra D, esse ângulo aqui, ele está compreendido entre maior que 0 graus e menor que 90 graus. O ângulo compreendido entre essas duas medidas de ângulo, ele é um ângulo agudo, ou seja, um ângulo menor que 90 graus e maior que 0. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa aula e muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.